Olá, alunos. Boa tarde. Todos bem? Todos em casa? Todo mundo tranquilo? Fazendo as atividades? Hoje vamos dar início à correção da nossa atividade, né? Que foi postada na segunda-feira, que o tema de hoje é Estudo das Grandezas. Então, vamos fazer a correção das atividades que foi postada na segunda-feira, tá? Lembrando que, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando para mim no meu particular, ou vocês podem estar perguntando na nossa aula online hoje, que será às 14 horas, tá? Então podem guardar as dúvidas para a gente estar tirando ao vivo junto com vocês. Ok? Vamos lá? Correção da primeira atividade. Vamos lá? Número 1. Questão 1. Determine em cada caso se a relação de grandeza é proporção direta ou inversa. Então vamos lá, né? A força do Superman e a quantidade de caminhões que ele poderá levantar. Ou seja, as grandezas ela é inversamente proporcional ou ela é diretamente proporcional? Vamos analisar? Então, quanto mais força ele tiver, né, mais caminhões ele pode levantar, não é isso? Então, quanto mais caminhões, mais força. Ou seja, a relação que a gente vai estar analisando, então, ela é diretamente proporcional. Então, a nossa resposta será a letra D. Tranquilo? Letra B. O número de máquinas trabalhando para um homem de ferro e o tempo que ele leva para construir um foguete. Ou seja, quanto mais máquina estiver trabalhando, menos tempo vai levar para fazer um foguete, concorda? Se tiver menos máquina, gasta mais tempo. Se tiver mais máquina, menos tempo. Então, ela é inversamente proporcional. Letra I. Letra C. A velocidade do flash e o tempo que ele leva para fazer uma viagem de Brasília a São Paulo. Ou seja, quanto mais rápido for a velocidade do flash, menos tempo ele vai gastar, concorda? Se ele for devagar, ele vai gastar mais tempo. Como vocês sabem que o flash é rápido como o raio, né? Então ele vai gastar menos tempo para fazer essa viagem. Então ela é inversamente também. Tranquilo? Letra D. A velocidade de um ônibus e a distância percorrida por ele em 3 horas. Ou seja, a distância, né, não muda. O que vai mudar é a velocidade, né? Então, isso quer dizer, se a velocidade dele for constante, né, ele vai gastar um tempo normal. Ou seja, se ele for mais rápido, ele gasta menos tempo. Se ele for mais devagar, ele vai gastar mais tempo. Só que nesse caso aqui, a velocidade de um ônibus é a distância percorrida por ele em 3 horas. Ou seja, a velocidade vai depender, né, o tempo que ele vai gastar, o tanto que ele vai andar. Concordam? Vamos analisar isso aí então? Então vamos supor, né? Vamos supor que em 3 horas ele anda 180 quilômetros. Se ele andar mais 3 horas, quantos quilômetros ele vai andar? 360. Ou seja, a velocidade do ônibus, o tempo que ele gasta em 3 horas, ela é diretamente proporcional. Porque está dando em 3 horas que ele está andando de velocidade. Então, se ele andar a distância percorrida em 3 horas, vamos supor que seja 180, em 6 horas vai dar o dobro, né? 360. Então ela é diretamente proporcional. Letra E. A quantidade de ração e o número de animais que pode ser alimentado por ela durante uma semana. Ou seja, se ele pôr 2 kg de ração, dá para alimentar 4 animais. Se ele colocar 4 kg de ração, vai ser o dobro de animais, né? Porque o dobro é o número de ração, então seria 8. Então ela é
diretamente proporcional. Letra F. O volume da piscina do Hulk e o tempo necessário para enchê-la. O que isso quer dizer? Se a piscina for, por exemplo, 10 metros cúbicos, leva 2 horas. Se ela for 20 metros cúbicos, ela vai gastar o dobro de tempo, 4 horas. Então ela é diretamente proporcional, porque não falou o tamanho da piscina. Só falou o volume da piscina e o tempo necessário para enchê-la. Ou seja, quanto maior o volume, mais tempo será necessário. Concordam? Letra G. O número de linhas por página e o total de páginas de um livro do Doutor Estranho. Ou seja, o número de linhas por página e o total de páginas. Ou seja, quanto mais linhas, menos páginas. Se for menos linhas, vai gastar mais página. Então, ela é inversamente. Letra H. A eficiência de um grupo de operários e o tempo necessário para executar um certo serviço. Ou seja, se uma casa é feita em uma semana por 10 pedreiros, se eu colocar 20 pedreiros, vai gastar umas semanas ou menos de uma semana? Com certeza, menos de uma semana, não é isso? Então, ela é inversamente também. Ou seja, quanto mais operário eu colocar para trabalhar, menos tempo vai gastar para executar o serviço. E se eu colocar menos operário para trabalhar, eu vou gastar mais tempo para executar o serviço. Ok? Letra I. A dificuldade de uma tarefa de Hércules e o tempo necessário para o herói executá-la. Ou seja, se a tarefa for fácil, ele vai gastar rapidinho, ele vai resolver ela. Mas se ela for difícil, ele vai gastar um tempão para resolver essa tarefa. Concordam? É igualzinho atividade matemática, né? Se eu colocar uma atividade facinha para vocês fazer, rapidinho vocês fazem. Mas se eu colocar uma bem complexa, né? Vocês vão gastar mais tempo, porque você vai ter que pensar, analisar. Então, quer dizer que quanto maior for a dificuldade, mais tempo eu vou levar para fazer. Quanto menor for a dificuldade, menos tempo eu vou levar para fazer. Então, ela é diretamente proporcional. Concorda? Letra J. A facilidade de uma tarefa de Hércules e o tempo para o herói executá-la. Aí ficou moleza, né? Nós discutiu lá em cima, né? Ela é inversamente. Se a tarefa for facinha, eu vou gastar rapidinho, vou fazer ela, né? Não é isso? Então, se eu vou gastar um tempão para executar a tarefa de Hércules, o que que vai acontecer? Se a tarefa for facinha, né? O tempo necessário para executá-la será facinho. Se a tarefa for bem fácil, o tempo que o herói vai executar vai ser rapidinho, não é isso? Então ela é diretamente. Vai depender, né? Justamente do grau de dificuldade. Tarefa fácil, resolve rapidinho. Tarefa difícil, demora para responder. Então isso tudo vai depender da dificuldade da tarefa. Letra K. Letra K. A força da teia do Homem-Aranha e a quantidade de cargas que ele pode suportar. Ou seja, se a carga for forte, vai gastar mais teia para colocar para suportar essa carga, não é isso? Então, se eu colocar menos teia, a carga tem que ser mais leve. Então, a nossa atividade, então, significa que ela é diretamente proporcional, porque quanto mais for a carga, mais teia será necessário para gastá-la. Beleza? E a letra I, o número de horas trabalhadas por dia de um número
de dia necessário para fazer um certo trabalho. Ou seja, se eu trabalhar mais dias, né? Vamos analisar de outra forma, né? O número de horas trabalhadas. Se eu trabalhar pouquinhas horas, eu vou gastar muitos dias para fazer uma obra. E se eu trabalhar menos horas, eu vou gastar mais dias. Se eu trabalhar mais horas, menos dias. Então, a grandeza ela é inversamente proporcional. Porque se eu trabalhar mais horas, eu vou gastar menos dias. Se eu trabalhar menos horas, eu vou gastar mais dias. Ok? Número 1. Vamos para o próximo. Exercício 2. Julga itens abaixo em verdadeiros ou falsos. Então vamos lá. Duas grandezas diretamente proporcionais. Quando uma delas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. É verdade. Ou seja, se duas faxineiras limpam uma casa por dia, 4 faxineiros vão limpar 2 casas. Então é verdadeiro. Beleza? Dadas duas grandezas diretamente proporcionais, quando uma delas diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Então está contradizendo a informação 1. Então é falso. Dadas duas grandezas inversamente proporcionais, quando uma delas aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Isso é verdade. Então, se um carro andar 50 km por hora, ele anda 10 km, se eu colocar uma velocidade, né, mais rápida, ele vai gastar menos tempo, né? Então, se um carro andar 50 km por hora, ele gasta 5 minutos para fazer um percurso. Se ele andar 100 km por hora, ele vai gastar menos de 5 minutos para fazer o percurso, a metade do tempo. Correto? Duas grandezas inversamente proporcionais, quando uma delas diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Então, contradizendo, né, a primeira informação, ok? Então, falsa. Vamos para o próximo? O exercício 3, julga os itens abaixo em certo ou errado. Se duas grandezas x e y são tais que duplicamos o valor de x, o valor de y duplica. Então, x e y são diretamente proporcionais. Verdadeiro, certo? Com certeza, né? Tranquilo? Se duas grandezas x e y são tais que, se reduzir 1/3 o valor de x e o valor de y também reduz para 1/3, então x e y são inversamente proporcionais. Está contradizendo a primeira informação, é errado, né? Se você dobrar a primeira, a segunda também dobra, se for diretamente. Se for inversamente, se você dobrar um, o outro cai pela metade. Então, estão contradizendo. Item 3. Se duas grandezas x e y, tais que triplicarmos o valor de x, o valor de y também fica reduzido a 1/3 do que era. Então, x e y são inversamente proporcionais. Então, esse que está certo. Beleza? Se x é uma grandeza inversamente proporcional, a grandeza y, né? Então, y é diretamente proporcional a x. Vocês concordam com isso aí? Isso é errado, né? Falso. Se são inversamente proporcional, né? A outra também, quando você aumenta um, a outra vai diminuir. Então, o item 4 é errado, certo? O item 5 diz o seguinte: duas grandezas x e y são tais que, aumentarmos o valor de x em unidades, o valor de y também aumenta em unidades. Então, x e y são grandezas
diretamente proporcionais. Logo que, para que os garantias sejam diretamente proporcionais, elas sempre aumentam na mesma quantidade. Então, na verdade, não é quantidade. Na verdade, é proporção. Correto? Então, a alternativa é errada, não é certa. Ou seja, que é na mesma proporção. Se eu dobrar o valor de y, eu também vou dobrar o valor de x. Ou seja, sempre na mesma proporção. Então, por isso que elas são diretamente proporcionais. Ok? Então, um exemplo para ficar bem claro para vocês. Vamos supor que eu tenho uma constante de 10 dividido por 5, que dá 2, certo? Então, se eu aumentar em 5 unidades aqui, aqui vai dar 15. Se eu aumentar aqui em 5 unidades, aqui vai dar 10. Então, 10 dividido por 15 dividido por 10 dá 1,5. Ou seja, não deu a mesma unidade. Então, não são diretamente proporcionais se eu aumentar na mesma quantidade. Eu tenho que aumentar na mesma proporção. Ou seja, se eu dobrar o valor 20 e dobrar o valor de 5, que é 10, aí vai dar 2, ó. Aí vai dar a mesma proporção. Aí eles são diretamente proporcionais. Certo? Então não é quantidade, é a mesma proporção. Ok? Vamos para o próximo.